Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Dmitry Polyansky, primeiro vice-representante permanente da Federação Russa nas Nações Unidas. Muito obrigado por voltar ao programa. Vemos que, após décadas de Guerra Fria, em que houve um confronto com os Estados Unidos, surgiu, é claro, o período pós-Guerra Fria, no qual a arquitetura de segurança europeia foi organizada em torno da expansão da OTAN. Mais uma vez prendendo os Estados Unidos e a Rússia em uma rivalidade de soma zero por mais 30 anos. Mas essa nova estratégia de segurança nacional, se for genuína, e preciso enfatizar isso, pode representar uma oportunidade para um reinício completo nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Você acha que há motivos para Moscou estar otimista, ou pelo menos cautelosamente otimista? Quais são seus pensamentos sobre o novo documento, como diplomata que lida com colegas americanos? Bem, é um documento dos Estados Unidos, antes de tudo. Ele contém certos sinais aos quais prestamos atenção. Mas é claro, precisamos nos concentrar principalmente em nossas reuniões, acordos e conversas bilaterais. A reunião decisiva, acredito, foi em Anchorage, e continuamos a desenvolver os resultados desse encontro. Hoje, meu ministro das Relações Exteriores enfatizou que a reunião entre o secretário Blinken e o presidente Putin e sua equipe, em 2 de dezembro, foi, em grande parte, uma continuação do espírito de Anchorage, o que significa que o ímpeto ainda está presente e que continuamos conversando e discutindo as questões. Portanto, acreditamos que para nós é mais importante como discutimos as coisas bilateralmente e o que elaboramos bilateralmente, em vez de unilateralmente por meio de documentos. Não quero criticar e também não quero elogiar. É um documento dos Estados Unidos. E claro, há muitas coisas interessantes ali. Muitos sinais que são diferentes do que poderíamos ter imaginado há um ano, ou especialmente há alguns anos. Então é um desenvolvimento interessante, O que é importante é que agora estamos conversando como adultos. Não estamos evitando questões difíceis. Estamos tentando encontrar soluções. Isso não significa que estejamos de acordo em tudo, mas pelo menos começamos a conversar e a identificar os problemas da maneira como os adultos deveriam. Ao contrário da Europa, que tenta ignorar muitas questões de segurança, viver em um mundo irreal e retratar a Rússia como um inimigo com quem não vale a pena dialogar. Estamos fazendo isso de uma forma normal e pragmática, como as grandes potências devem interagir, porque há muita responsabilidade sobre seus ombros e elas precisam encarar a situação no interesse de todo mundo. É isso que estamos fazendo, e isso é bastante encorajador neste momento. Você ainda vê limitações nesse caminho diplomático? Bem, eu acho, existem limites para o quanto as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia podem se desenvolver sem antes resolver a guerra na Ucrânia, considerando que esse tem sido em grande parte um conflito por procuração entre a OTAN e a Rússia. Bem, uma solução militar na Ucrânia não foi nossa escolha. Fizemos muitas tentativas de resolver essa crise de segurança europeia por meios diplomáticos, mas não fomos ouvidos, então tivemos que fazer o que fizemos. Desde o primeiro dia, como você deve se lembrar, continuamos reiterando que preferiríamos uma solução diplomática para a Ucrânia e para todas as contradições que agora existem na Europa, na Ucrânia ou em outros lugares. A Ucrânia foi totalmente um produto do Ocidente. Foi um golpe de Estado inconstitucional inspirado pelo Ocidente. Agora esse país está colhendo os frutos do que aconteceu em 2014, ou até antes. E cabe àqueles que estavam por trás desse golpe de Estado, por trás desse projeto anti-Rússia implementado na Ucrânia, encontrar uma solução que nos permita seguir em frente com dignidade, com uma visão clara do futuro e com otimismo.
Até agora, a Europa não está fazendo isso. Há ventos diferentes nos Estados Unidos, o que é encorajador. Mas a Europa é muito decepcionante, e todo o esforço que faz parece voltado a descarrilar o processo, miná-lo e pressionar a Ucrânia a continuar lutando, com todas as terríveis consequências para o país, seu povo e seu futuro. Essa é a escolha da Europa, o que é muito estranho e, eu diria, bastante egoísta diante do que está acontecendo com a ajuda da Rússia e da liderança dos Estados Unidos neste momento. Muitas vezes, quando ouço diferentes analistas ou comentaristas, eles tendem a divergir sobre quais são realmente as ambições dos Estados Unidos. Alguns dizem que elas são genuínas na busca pela paz, considerando que durante a era bipolar ou unipolar, havia uma confrontação natural com a Rússia. Mas, em um mundo multipolar, os incentivos deveriam ser mais voltados à cooperação. A visão alternativa é que isso seria apenas uma espécie de sequência estratégica, transferindo a confrontação com a Rússia para os europeus. E a pergunta que frequentemente surge é, se os Estados Unidos realmente quisessem, dado que têm tanta influência sobre a Ucrânia, não seriam capazes de fazer mais para encerrar esse conflito, já que fornecem tanta inteligência, armas, logística, assessores e tudo mais. Além disso, algumas soluções parecem ser coisas que os próprios Estados poderiam oferecer, como não expandir a OTAN. Não é necessário o consentimento de Kiev para isso. Parece algo que está ao alcance de Washington. Eu queria entender como você interpreta essa situação. Bem, há alguns indícios de que essa é a lógica em Washington neste momento. Buscar soluções mais sustentáveis e de longo prazo, que vão muito além da situação na Ucrânia. Elas ainda são bastante modestas, e não quero exagerar, mas é uma tendência bastante encorajadora que estamos vendo agora à medida que começamos a discutir essas questões. Porque por muitos e muitos anos, bem, é claro, o ponto de partida lógico seria o discurso do presidente Putin em Munique, em 2007. Tentávamos mostrar os problemas que inevitavelmente enfrentaríamos se o Ocidente não mudasse sua lógica. A lógica de um jogo de soma zero, a lógica da OTAN como pedra angular de sua segurança, as tentativas de minar a noção de segurança indivisível, apesar do fato de terem concordado em incluí-la em alguns documentos da OSCE. Portanto, esse processo estava claro desde o início. Era inevitável que levasse a grandes problemas. E o presidente Putin, em 2007, fez uma avaliação absolutamente direta sobre isso e uma análise clara do que aconteceria se o Ocidente não mudasse de rumo. O Ocidente não mudou. A questão agora é o que acontecerá após um acordo sobre a Ucrânia, porque esse acordo é apenas parte do quadro. Há um quadro maior e há um grande elefante na sala que não podemos ignorar. Os americanos começaram a ajustar sua ótica em relação a isso. Fico muito encorajado por algumas declarações de representantes dos Estados Unidos. Por exemplo, em relação à OSCE, uma organização muito importante que está subvalorizada no momento e um pouco ociosa ou adormecida. Mas as ideias apresentadas anteriormente poderiam servir de base para a cooperação entre todos os membros da OSCE, todos os países europeus, e isso poderia nos levar a algo positivo, algo voltado para o futuro. De novo, há muitas ressalvas, muitos países que não querem enxergar a realidade da mesma forma que os Estados Unidos a veem agora. Mas ainda assim, é um começo. E depois que encontrarmos uma solução para esta crise, teremos que lidar com um problema maior se não quisermos acabar em uma situação em que haja outra guerra na Europa. Não porque a Rússia queira isso, não porque a Rússia queira atacar a OTAN ou a UA, mas por causa da tendência que os atuais aliados europeus tentaram formar. Em suas sociedades, a única lógica que tem é que a Rússia é um inimigo, que a Rússia inevitavelmente atacará, que a Europa deve se preparar para uma guerra com a Rússia.
E eles tentam usar isso como uma cortina de fumaça para esconder seus próprios erros, seus próprios equívocos, os problemas de sua sociedade. Essa é uma lógica que vem sendo usada há décadas. Se você tem grandes problemas em casa, tente encontrar um inimigo externo e zumbificar a opinião pública, porque a guerra se torna uma solução para elites políticas falidas que querem preservar sua existência. Nada de novo aqui. Tudo está nos livros de história, mas, infelizmente, muitas pessoas não os leem. Bem, neste novo documento de segurança, os Estados Unidos parecem argumentar que a expansão da OTAN já passou do seu prazo, que é hora de encontrar soluções diferentes. A expansão da OTAN essencialmente redividiu o continente e trouxe de volta parte da lógica da Guerra Fria. Você mencionou a OSCE. Você vê alguma possibilidade de realmente ir tão fundo e abordar as causas fundamentais, reduzindo o papel da OTAN e elevando a OS? É algo que os Estados Unidos têm interesse em fazer. Quero dizer, a parte da OSCE. Sim, acho que ainda é cedo demais para sermos excessivamente otimistas em relação a isso, mas há certos elementos, certas declarações, que podem apontar para uma direção correta, rumo à compreensão das causas profundas da crise. Quanto a nós, está bastante claro que a OTAN não faz absolutamente parte da solução. Ela faz parte do problema. É um resquício da Guerra Fria. Houve algumas ideias muito ousadas, lembro-me delas no final dos anos 80, início dos anos 90 e até no começo dos anos 2000, para criar algum tipo de organização de segurança pan-europeia. Isso significaria que não haveria OTAN na forma em que existe hoje, mas sim uma organização que levasse em conta os interesses legítimos de segurança de todos os países europeus, e não apenas europeus, talvez em uma dimensão euroatlântica mais ampla. Mas essas ideias ousadas foram completamente sacrificadas pela lógica da OTAN, e a OTAN se tornou um bloco ofensivo na ausência da organização do Tratado de Varsóvia. Isso ficou bastante claro, e a crise na Iugoslávia foi um exemplo evidente de como essa transformação da OTAN, sem ter um rival ou inimigo capaz de resistir à pressão, foi implementada na prática. Esse foi um desenvolvimento terrível para a Europa e para o mundo. Acho que essa é a causa raiz de muitos dos problemas que enfrentamos hoje. Durante muitos anos, os países ocidentais não reconheceram que isso era um problema. Para eles, a tarefa era criar uma arquitetura de segurança que excluísse a Rússia, que fosse às custas da Rússia. E esse era o critério para julgar o sucesso ou o fracasso dessa arquitetura. Essa lógica deve permanecer como parte da história e não do que estamos trabalhando agora. Há indícios de que existe um entendimento de que precisamos ser muito criativos e de mente aberta ao lidar com questões de segurança, antes de tudo, nos Estados Unidos. E, novamente, isso é encorajador, mas eu não superestimaria sua importância, porque os Estados Unidos são um ator importante, mas ainda há outros que continuam muito teimosos, ainda muito presos ao passado, a essa mentalidade da Guerra Fria e à russofobia. Para mim, ainda não há luz no fim do túnel nesse sentido, então há muito trabalho pela frente. A Rússia sempre esteve disposta a fazer a sua parte. A Rússia sempre foi de mente aberta, mas não fomos ouvidos. Sempre fomos tratados como um país periférico da Europa. E se falarmos sobre essa organização, sua lógica, em vez de tentar incluir todos e trabalhar em uma equação de segurança que englobasse a Rússia, acabou se revelando uma espécie de ferramenta ocidental para civilizar, entre aspas, os países a leste de Viena, impor valores ocidentais e interferir em seus assuntos internos. Se essa lógica mudar, acredito que essa organização terá um futuro muito promissor, e a Rússia estaria pronta para trabalhar com todos os demais. Caso contrário, bem, acredito que essa organização também poderá se tornar parte da história, o que seria uma oportunidade muito desperdiçada para os países europeus alcançarem uma verdadeira estabilidade e um futuro promissor.
real stability and a bright future. Lembro que nos anos 90, muitos de nós, líderes seniores muito americanos, tínhamos grandes esperanças em relação ao OSCE também, e ficamos bastante desapontados com a expansão da OTAN. George Kennan, William Perry e vários outros sentiam o mesmo. Mas quando ouvimos agora sobre esses acordos de paz propostos que vêm dos Estados Unidos em diferentes versões, isso sugere que as concessões esperadas da Rússia seriam, por exemplo, que a Rússia não avançaria na restauração da neutralidade da Ucrânia, ou seja, nada de OTAN. E claro, Donbass também é inegociável, mas os americanos estão sugerindo que poderia haver um acordo em que essencialmente se desenhariam novas fronteiras administrativas para Kherson e Zaporizhia. Isso é algo que os americanos realmente têm. Bem, não tenho certeza do que pode ser divulgado ainda. Mas isso se baseia em discussões com a Rússia ou é mais uma lista de desejos americana? Bem, eu não faço parte da equipe que está discutindo os detalhes desse possível acordo. Eu não participei da reunião que aconteceu no dia 2 de dezembro, então talvez não seja muito sensato da minha parte especular sobre os detalhes. Mas eu sei que há uma conversa séria em andamento. Isso implica, é claro, uma questão territorial. Você mencionou concessões da Rússia. Bem, uma concessão da Rússia, e acho que até o presidente Trump indicou isso, é que, se houver um acordo, nós interromperemos nosso avanço pelo restante da Ucrânia. Porque teremos algumas garantias de que a parte restante da Ucrânia viverá de acordo com regras normais e civilizadas, onde todos têm o direito à identidade nacional, de falar o idioma que quiserem, a liberdade religiosa e onde não haverá glorificação de criminosos nazistas. Todas essas coisas são importantes e estão sobre a mesa. O que é muito importante é como o restante da Ucrânia será. Queremos ter um vizinho normal, amante da paz, como costumava ser antes de 2014, ou talvez até antes de 2010, eu diria. Queremos ter o país com o qual assinamos o tratado estratégico. Reconhecemos o status neutro da Ucrânia. E todas essas questões sobre a OTAN surgiram depois. Elas não foram acordadas com a Rússia, é claro. Portanto, queremos voltar àquela situação e não queremos ter esse ninho de vespas em nossas fronteiras. Queremos um vizinho normal, amante da paz, e estamos prontos para ter relações muito boas e de boa vizinhança com esse país. E há muitos indícios de que esse é um cenário possível, dado o fato de que mais de 7 milhões de ucranianos encontraram refúgio na Rússia após o início dessa crise. E isso é muito mais do que na Europa. Ainda assim, existem muitos laços entre nossos dois povos, independentemente das tentativas de muitos na Europa de mostrar que há uma animosidade permanente entre a Rússia e a Ucrânia. Isso não é verdade. Tenho absoluta certeza de que russos e ucranianos serão capazes não apenas de viver em paz, mas também de cooperar quando esse regime absolutamente artificial, imposto em 2014, desaparecer, e quando ninguém mais interferir nos assuntos ucranianos da forma como os países ocidentais fizeram antes de 2014, e especialmente depois de 2014. Bem, você mencionou algumas vezes os líderes europeus e como eles estão seguindo um caminho que pode levar a um conflito maior com a Rússia. Mas declarações recentes de diferentes líderes europeus sugerem que eles estão se preparando para um confronto de longo prazo com a Rússia, mesmo que os Estados Unidos se afastem desse conflito. Você acha que existe a possibilidade de realmente acabarmos em uma guerra direta? Se tudo continuar assim, e se as elites na Europa não mudarem, se continuarem no rumo em que estão, há uma grande possibilidade de um conflito desse tipo, e não será uma escolha da Rússia. Está se tornando, sabe, a única razão de existir, não apenas da OTAN, mas também da União Europeia.
Como eu disse, eles precisam de um inimigo, alguém que possa atrair ou desviar a atenção das populações europeias de todos os problemas que enfrentam em casa. Eles precisam de alguém para culpar. Mas é ridículo, por exemplo, culpar a Rússia pelos problemas com o padrão de vida dos europeus, quando a própria Europa decidiu não comprar fontes de energia russas baratas. Então olhe para a Alemanha, o que aconteceu lá. É um problema causado pela Rússia, o fato de a Alemanha agora ter que comprar fontes de energia dos Estados Unidos e de outros fornecedores, com preços que, é claro, não são competitivos com os da Rússia. Essa foi uma escolha deliberada, e os aliados alemães e europeus têm total responsabilidade por isso, mas não querem assumi-la. Eles querem encontrar um inimigo, e esse inimigo é a Rússia. Portanto, se nada mudar, estaremos diante de um futuro muito perigoso. Mas eu sei que nem todos os na Europa pensam assim, e não estou falando como a Hungria ou a Eslováquia. Existem vozes sensatas em muitos países europeus, e com sorte elas conseguirão transformar sua posição em medidas práticas e pressionar seus aliados a se afastarem desse curso absolutamente suicida que a Europa está escolhendo agora. Essa é uma grande questão. Se eles serão capazes de mudar a percepção e se engajar em um diálogo real, construtivo e de mente aberta com a Rússia. Em primeiro lugar, estou pensando na OSCE, mas pode haver outras oportunidades para nós também. Existe esse cenário, essa opção, que a Rússia preferiria. Hoje, por exemplo, meu ministro das Relações Exteriores confirmou que estaríamos prontos para assinar tratados legais, garantias legais, com a OTAN e a UE como um primeiro passo para encontrar uma solução para nossos problemas. Ninguém vai atacar ninguém. Então é meio que um pacto de não agressão, eu diria, entre a UE, a OTAN e a Rússia. Esses blocos estão prontos para aceitar esse tipo de lógica? Duvido muito, porque a julgar pelo que seus líderes estão dizendo, eles não estão prontos para isso. Eles não estão dispostos a abandonar o conceito de que a Rússia é um inimigo e que supostamente pretende atacar a UE e a OTAN. Há também algumas coisas ridículas, como as declarações recentes da presidência finlandesa interina da OSCE e da Sra. Kaja Kallas, conhecida por seu fraco conhecimento de história, dizendo que a Rússia supostamente atacou seus vizinhos 22 vezes e que ninguém atacou a Rússia no século XX. Isso é muito ridículo, muito provocativo, mas mostra a linha de conduta que eles querem usar como base para qualquer ação europeia futura. Tenho absoluta certeza de que ambos estão cientes dos fatos históricos, porque isso não é uma peculiaridade, são os fundamentos da história que eles estão tentando ignorar com essas declarações. Eles estão deliberadamente tentando moldar a opinião pública na Europa, especialmente entre os jovens europeus que, por muitos motivos, podem não ter um conhecimento sólido. Deixe-me fazer só mais uma pergunta. Há alguma diplomacia acontecendo entre os europeus e os russos? Porque agora vemos que Lavrov disse que os líderes europeus estão tomados por uma febre militarista. Ele afirmou que se eles quiserem uma guerra, então a Rússia está pronta para isso agora. Enquanto isso, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que a Rússia é nosso próximo alvo e que precisamos nos preparar para a guerra, porque a Rússia está vindo atrás de nós. Quero dizer, se aparentemente estamos caminhando nessa direção, será que realmente não há diálogo? Existem pelo menos trocas não oficiais acontecendo? Ou simplesmente não há comunicação alguma entre os dois lados? No talk whatsoever between the two sides. Bem, é claro que é preciso dois para dançar o tango. A Rússia sempre esteve presente. Nunca interrompemos nosso diálogo com a Europa. Foi a Europa que o fez, de maneira muito condescendente e míope. Posso dizer que se falarmos do contexto oficial, do contexto público e das tentativas de estabelecer algo, não acho que possamos nos vangloriar de nada substancial.
Bem, talvez com exceção do presidente Macron ter procurado o presidente Putin em algum momento, o que não levou a lugar nenhum. Portanto, a lógica equivocada do presidente Macron não mudou. Posso dizer que informalmente percebo uma certa mudança na atitude de nossos colegas europeus, até mesmo aqui na ONU. Tem ocorrido mais encontros nos corredores. Houve mais trocas informais, que até agora não nos levaram a lugar nenhum, mas que podem se tornar um ponto de partida para algum reengajamento no futuro. Mais uma vez, consigo distinguir claramente entre países como França, Alemanha, Itália, até mesmo o Reino Unido, não sei, talvez os Países Baixos, Bélgica, alguns outros, e também a Suíça. Eles tentam encontrar soluções de forma informal e manter a mente aberta. E então há outro grupo de países, agora basicamente limitado a 4, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Esses países são muito histéricos em relação a qualquer possibilidade de reengajamento com a Rússia. Eles mantêm todos os outros nesse caminho suicida. E eu acho que os outros membros da comunidade europeia estão muito atentos a essas nações histéricas e russofóbicas que tentam monopolizar a política oriental e a política russa em suas mãos. Não sei se eles terão sucesso em intimidar os outros da forma como fazem agora. Mas, novamente, há uma tendência, muito modesta, mas ainda assim, um desejo de reengajamento por parte de certos países europeus, embora não da UE, é claro. Infelizmente, as estruturas da UE e os líderes da UE que temos atualmente também estão prejudicando essa perspectiva. Eles estão tentando se alinhar com essas vozes radicais e russofóbicas dos 3 estados bálticos e da Polônia. Isso é bastante claro, mas cabe à Europa decidir qual caminho quer seguir. Novamente, não podemos forçar ninguém. Estamos abertos e prontos para o diálogo. Temos ideias concretas e eles sabem disso. Esperamos poder retomar o engajamento em alguma plataforma num futuro próximo, porque isso é do nosso interesse e do interesse de todo mundo. Mas outro cenário também é possível. Se a Europa permanecer onde está, se for teimosa, se não quiser retomar o engajamento, então, é claro, não posso excluir que em algum momento surja um problema militar que, como a história mostra, deixará novamente a Europa em ruínas, com todas as esperanças destruídas, e teremos que começar do zero. É claro que não queremos um cenário assim. Ninguém na Rússia está interessado nisso. Ninguém na Rússia quer atacar a UE, a OTAN ou qualquer outra pessoa. A questão é, qual é a escolha do outro lado? Espero que façam a escolha certa e consigam se reengajar com a mente aberta, buscando essa equação de segurança ideal que inclua a Rússia, que inclua a noção básica de segurança indivisível, que pense em todo o nosso continente europeu e não em proteger os países europeus, os países da UE, da Rússia, da influência da Rússia. Isso é um grande erro e não acho que a Europa deva cometê-lo 2 vezes. Obrigado. E sim, também espero que haja algumas melhorias na diplomacia. O encerramento da diplomacia tem sido, na minha opinião, uma das grandes tragédias aqui, a incapacidade de sequer conversar. Então espero que, bem, provavelmente não com o Carlos, mas pelo menos se você tiver alguma indicação de que outros líderes europeus estão conversando, haja motivo para otimismo. Espero acrescento. Mas muito obrigado por dedicar seu tempo. Muito obrigado.